A chuva não dava trégua havia horas, e a cidade parecia encolhida sob o peso das nuvens pesadas. Nas calçadas alagadas, um garoto de não mais que 12 anos caminhava sozinho, abraçando a si mesmo. Ninguém sabia seu nome, nem de onde veio. Só que aparecia sempre nos dias frios, procurando abrigo. Carregava um moletom sujo, um boné militar, velho demais para sua idade, e um olhar que sabia mais do que devia. Alguns comerciantes o enxotavam, outros apenas fingiam não ver. Mas naquela tarde, ele parou diante de uma lavanderia antiga e olhou o vapor quente que escapava da porta. Dentro, uma senhora de cabelos brancos dobrava roupas com precisão quase militar. Ela viu o menino, hesitou por um segundo e fez um gesto com a mão. Entra, menino. Está frio demais. O menino não falou nada, menos apenas entrou, tirando o boné encharcado. A senhora apontou para um banco perto da secadora e disse: pode ficar aí enquanto esquenta. Ele sentou com cuidado, como se não soubesse se era real. A mulher, conhecida como Dona Irene, era viúva de um veterano da Guerra da Selva. Tinha um olhar firme, mas um coração inquieto com silêncios. Notou que o menino carregava uma pequena medalha presa no cordão, escondida sob a camisa. Era uma réplica de uma insígnia que ela já tinha visto antes menos na farda do marido. Mas não disse nada. Apenas trouxe uma caneca com chá quente e pão amanhecido. O menino voltou no dia seguinte, e no outro, sempre nos horários em que a lavanderia estava mais vazia. Nunca pedia nada, mas ajudava a recolher cestos e dobrar panos. Dona Irene não fazia perguntas, e ele não oferecia respostas. Algumas clientes comentavam: esse garoto não parece comum. Autores diziam: você vai acabar se metendo em problema. Mas ela apenas respondia: a guerra me ensinou a reconhecer quem já lutou demais. Certa vez, encontrou desenhos, riscados num papel que ele esqueceu: helicópteros, mapas, rotas, e percebeu que aquele menino carregava muito mais do que fome. Um ex-soldado da cidade viu o menino e empalideceu. Esse olhar, eu vi num campo em 2009. Esse garoto não devia estar aqui. Dona Irene perguntou o que ele queria dizer, mas ele apenas saiu, sem responder. À noite, ela ligou para um antigo contato do marido no exército, perguntando sobre insígnias de unidades desaparecidas. O homem no telefone ficou em silêncio, e depois disse: onde você viu esse símbolo? Ela respondeu: no pescoço de um menino que só queria se esquentar. O silêncio que veio a seguir foi mais longo e mais pesado que qualquer resposta. E no dia seguinte, 4 escalades pretas apareceram na chuva. Os veículos estacionaram com precisão diante da lavanderia. Homens de preto, com fones de ouvido e postura treinada, desceram sem pressa. Dona Irene viu pela janela e instintivamente colocou o corpo à frente do menino. Um deles mostrou um crachá com um símbolo que ela nunca tinha visto, mas que lembrava: Forças Especiais. Estamos procurando um ativo desaparecido. Você está abrigando alguém que não devia existir, disse o homem. O menino se encolheu no canto da lavanderia, segurando o cordão com força. Dona Irene respondeu: se ele não devia existir, por que vocês o deixaram escapar? E ali, com uma chaleira chiando ao fundo, o passado começou a vazar como vapor quente. Os agentes não invadiram, mas deixaram claro: estariam vigiando o local. Dona Irene passou a fechar a lavanderia mais cedo e trancar a porta com chave dupla. O menino dizia poucas palavras, mas certa noite, murmurou: eles me tiraram de casa aos 6. Ela escutava em silêncio, com os olhos cheios de memória. Disseram que eu era especial. Treinaram a gente para lembrar coisas que nem adulto aguenta. Irene apertou a mão dele e disse: agora você está seguro, e se alguém quiser te levar, vai ter que passar por mim. Mas no fundo, ela sabia: nada daquilo terminaria em paz. E ainda havia muito que o menino não revelara. Elkman montar esquemas com peças de metal enferrujado da lavanderia. Criou circuitos improvisados, sinais de rádio e até mapas com alfinetes e barbante. Era como se a mente dele estivesse sempre alerta, sempre antecipando riscos. Irene reconheceu naquele comportamento o mesmo padrão do marido nos dias antes das missões. Um dia, o garoto mostrou um bilhete que havia escondido no tênis. Não confie em ninguém com estrela no crachá. A frase era escrita à mão, com traços de alguém mais velho. Foi meu instrutor. Ele disse que iam me caçar, mas eu tinha que achar ela, sussurrou o menino. Irene tremeu. Ela: sou eu. A resposta estava numa carta escondida dentro do forro do boné do garoto. Era endereçada a Irene, com a caligrafia do antigo parceiro de guerra do marido. Se você está lendo isso, é porque ele conseguiu fugir. Proteja-o. Ele carrega a chave. Junto da carta, havia uma foto. Um grupo de crianças, uniformizadas. Em uma instalação militar oculta, o garoto na frente era o mesmo menino que agora dobrava lençóis na lavanderia. Irene soube naquele instante: aquilo não era caridade. O marido sempre dissera que um dia as dívidas da guerra voltariam.
E agora, estavam todas na porta da lavanderia. Na semana seguinte, os veículos escuros voltaram menos dessa vez com mais homens. E um oficial de terno. Ele pediu para conversar, com Irene a sós, com tom respeitoso e rosto cansado. Disse que o menino era parte de um experimento desativado, e que precisava ser levado. Ela perguntou. E depois? Ele desaparece como os outros? O oficial não respondeu. O menino escutava tudo do cômodo ao lado, segurando uma chave presa ao colar. Quando entrou na sala, encarou o oficial e disse: "Eu lembro do que vocês fizeram." E o silêncio que veio a seguir foi mais forte que qualquer ordem militar. O menino colocou a chave na mesa, ao lado da carta do instrutor. "Essa chave abre o cofre. E o cofre tem tudo o que vocês esconderam." O oficial empalideceu. Engolindo seco diante de Dona Irene, ela se levantou devagar e disse: "Se tentar levar esse garoto à força, será a manchete nacional. Eu conheço jornalistas, conheço veteranos, e conheço a verdade." O homem recuou, pegou o telefone e disse apenas: "Plano Delta." Lá fora, a chuva apertava, mas dentro da lavanderia, o ar era de guerra, prestes a explodir. Instante, um garoto que só queria um lugar quente, tornou-se a fagulha de uma revolução escondida. O Plano Delta era acionado apenas quando dados classificados corriam risco de exposição pública. Em menos de 2 horas, a rua da lavanderia foi isolada com carros discretos e antenas direcionais. Mas Dona Irene já havia se antecipado. Enviou cópias da carta e da chave digital para 3 ex-militares de confiança. Um deles era repórter investigativo. Outro operava nos bastidores da Comissão de Direitos Humanos. E o terceiro, um general aposentado. "Se algo acontecer com o menino, esse país vai acordar com manchetes que vocês não conseguem apagar." Ela ameaçou. O garoto observava tudo com calma tensa, como quem já tinha vivido isso outras vezes. Ele traçou rotas de fuga, codificou nomes e salvou áudios com instruções antigas de seu instrutor. Sabia que, dali em diante, era Guerra Fria em pleno centro da cidade. Uma van civil parou na esquina, e um homem desceu segurando uma pasta preta. Dizia ser do Departamento de Proteção Avançada, mas Dona Irene não confiava em siglas. Ela pediu um código de segurança, que só um verdadeiro amigo de seu marido conheceria. O homem respondeu. Codinome: Lobo Alfa. Queda em 1987. Selva 4. Irene reconheceu de imediato. Era o amigo sobrevivente da última missão do marido. Ele olhou para o menino e disse: "Você lembra de mim?" O garoto assentiu, mas com expressão distante. "Você era um dos que tentou nos tirar do complexo", ele disse, com a voz baixa. Com a ajuda do veterano, criaram um plano para retirar o menino em segurança. Mas não era só fuga. Menos era divulgação. Os arquivos contidos no cofre digital mencionavam políticos, médicos e militares envolvidos em manipulação infantil. O menino, com memória treinada para retenção extrema, recitava trechos de documentos com datas e siglas. Era como se seu cérebro fosse o último HD confiável daquela operação esquecida. Enquanto ele falava, Dona Irene e o veterano transcreviam tudo para um dossiê secreto. A noite caiu pesada, e os carros escuros ainda vigiavam a lavanderia. Mas dentro dela, a verdade tomava forma em papel, áudio e sangue frio. Às 3 horas da madrugada, cortaram a luz da rua e da lavanderia. Irene já esperava. Tinha lanternas militares e gerador portátil guardado desde os tempos do marido. O garoto manteve-se no centro da sala, de olhos fechados, escutando os passos no telhado. Eles vão tentar entrar sem ordem oficial? Para nos calar antes do amanhecer, sussurrou o veterano, mas o menino sorriu de leve. Foi assim também em 2015. Eles sempre fazem igual. Antes que os invasores agissem, um drone militar sobrevoou a região e soltou uma luz vermelha piscante. Era sinal de aliados chegando. O general aposentado havia enviado reforço, e naquele momento, a lavanderia virou zona neutra sob observação militar independente. Na manhã seguinte, os jornais começaram a noticiar estranhas movimentações em bairros antes pacatos. Um repórter mencionou operações não identificadas e imagens de escalades rondando uma lavanderia. Enquanto isso, o garoto, Irene e o veterano cruzaram a cidade rumo a uma antiga base desativada. Lá, encontrariam o cofre físico que a chave do colar desbloqueava. O menino dizia: "Se tudo dar certo, vocês vão saber o que aconteceu com os outros." No carro, Irene segurava uma pasta com o dossiê já digitalizado. O veterano levava no bolso uma carta com os nomes dos primeiros responsáveis pelas crianças. O silêncio dentro do veículo era só a capa da tempestade que viria. A base estava coberta de mato alto, mas a entrada lateral ainda funcionava com um cartão antigo do general. No subsolo, entre concreto e poeira, o cofre se mantinha intacto atrás de uma parede falsa. Ao girar a chave,
Um sistema antigo de segurança. Foi ativado. Senha, retina e sem código manual. O garoto completou tudo sem hesitar. Eu fui treinado para isso. E eles se esqueceram. Dentro do cofre havia fitas, HDs, relatórios com fotos, gravações de torturas e treinamentos forçados. Era material suficiente para derrubar metade da cúpula que sustentava o sigilo militar sobre o projeto Helix. Irene se ajoelhou ao ver os nomes. Muitos eram crianças desaparecidas dadas como mortas, e naquele instante, a missão deles deixava de ser apenas sobrevivência. Tornava-se justiça. Os arquivos foram enviados a jornalistas, ativistas e canais militares independentes, mas a reação do sistema foi imediata. Começaram a circular vídeos falsos, desmentindo tudo. Tentaram dizer que o menino era um produto de manipulação psicológica. Irene foi acusada de aliciar menores, e o veterano foi procurado por subversão da ordem militar. Mas nada disso intimidava mais. A verdade já havia cruzado a linha do silêncio. O menino fez seu primeiro vídeo, falando com voz firme, mostrando a medalha e a chave. Eu não quero fama. Quero que parem de fingir que a gente nunca existiu. E em menos de 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas compartilharam suas palavras. A sociedade ficou dividida menos parte. Exigia investigação, parte pedia o silêncio pelo bem do país. Mas veteranos começaram a se manifestar, dizendo que sabiam da existência do projeto Helix. Famílias reconheceram crianças das fotos antigas. As autoridades tentavam apagar rastros, mas era tarde demais. A lavanderia virou ponto de peregrinação de jornalistas e pessoas em busca de respostas. Irene reabriu por um dia, apenas para mostrar a todos o local onde tudo começou. Nobel colocou um bilhete. Ele só queria um lugar quente. E ali, entre sabão, vapor e verdade, começou a ruir o império de mentiras. Uma audiência extraordinária foi convocada em Brasília para ouvir os envolvidos. Mas o garoto, agora conhecido como Testemunha Zero, só aceitaria depor se Irene estivesse ao seu lado. A imagem dos dois entrando de mãos dadas na sala do Congresso rodou o mundo. O menino leu documentos, respondeu perguntas e encarou generais de cabeça erguida. A guerra que travaram não foi contra inimigos. Foi contra inocentes como eu. O silêncio no plenário era absoluto, cortado, apenas pelos soluços de algumas mães. No final, levantou-se, olhou para a presidente da sessão e disse: "O resto está com vocês", e saiu, sem precisar de aplauso, menos apenas com a dignidade intacta. Naquela noite, 4 escalades voltaram a circular, mas não traziam agentes. Traziam proteção. O governo agora assegurava a segurança máxima à testemunha e sua guardiã. Irene recusou mudar de cidade, dizendo: "Se quiserem me achar, que seja aqui, onde resisti." O menino voltou à lavanderia, onde as máquinas continuavam girando e o vapor subindo. Mas agora, ele não era mais o garoto esquecido na chuva. Era símbolo de uma verdade que ninguém mais conseguiria esconder. E a cidade, mesmo em silêncio, começava a sussurrar. Ele só queria um lugar quente. E encontrou um lar. A repercussão do depoimento abalou estruturas que antes pareciam intocáveis. Documentos oficiais começaram a ser desclassificados, e o nome Projeto Helix tornou-se em manchete internacional. Alguns dos comandantes envolvidos foram presos preventivamente. Outros desapareceram misteriosamente. Grupos de defesa de direitos humanos passaram a proteger testemunhas ligadas ao caso. Mas Irene sabia que a luta não era apenas política. Era também espiritual, silenciosa e emocional. O garoto, agora chamado apenas de Zero, recusava entrevistas e prêmios. Tudo que eu precisava era não ser perseguido por existir, ele dizia calmamente. E todos os dias, às 6 da manhã, voltava à lavanderia para esquentar água e dobrar roupas com Irene. A lavanderia passou a receber visitas de outras crianças que também fugiram de projetos obscuros. Zero cuidava delas com um mesmo olhar que Irene teve por ele. Dizia a cada uma: "Você não é louca, nem fraca. Você sobreviveu." Algumas ficavam por dias, outras por semanas, e todas saíam com algo restaurado. O local virou abrigo informal, mesmo sem placa ou alvará. Era mantido apenas com doações anônimas que chegavam com envelopes marcados com a sigla LFO9. Zero sabia. Havia mais aliados silenciosos, espalhados pelo país. Era o início de uma rede invisível, mas poderosa, menos feita de memória, dor e vontade de justiça. Um grupo de advogados voluntários se ofereceu para transformar os relatos das vítimas em processos formais. Zero contribuiu com detalhes sobre locais, nomes código, procedimentos e rotinas dos treinamentos. A precisão com que lembrava chocava até os céticos. Irene guardava tudo em cadernos encapados, como se fosse um diário coletivo de cicatrizes. Certa noite, uma das garotas acolhidas disse: "Eu achei que estava louca até ver você." Zero respondeu:
É isso que eles querem, que a gente acha que inventou. Aquela frase viralizou após ser compartilhada por um ex-repórter militar e foi estampada em cartazes, muros, camisetas. Você não inventou. Você sobreviveu. Calm. A crescente visibilidade, tentaram calar Irene com ofertas políticas e acordos silenciosos. Ofereceram verbas, prédios, cargos, tudo em troca do silêncio. Mas ela, como o marido no passado, recusava todo tipo de bandeira. O que protegeu esse menino não foi dinheiro. Foi coragem. O general aposentado reforçou a segurança. Ao redor da lavanderia, agora com escolta revezada, Zero continuava lavando roupas e desenhando mapas, mas agora com menos medo. Algumas crianças começavam a falar sobre seus pesadelos, e ele ouvia sem julgar. E assim, dia após dia, a lavanderia virava não apenas abrigo, mas santuário. O antigo comandante do projeto Helix, foragido, foi encontrado em outro país e extraditado. A mídia acompanhou ao vivo a chegada dele algemado, enquanto Zero assistia pela TV. Ele dizia que a gente era só número. Agora é ele quem vai ser chamado por um número. Irene assentiu em silêncio, segurando a mesma caneca de sempre. Ela sabia que a justiça plena talvez nunca viria menos. Mas a verdade sim. O garoto abriu um caderno e desenhou as 28 celas do complexo onde viveu. Disse que lembrava do nome de quase todos os internos. Se eu conseguir trazer só um deles de volta, já valeu a pena tudo isso. Uma nova audiência foi convocada, agora para homenagear os que romperam o silêncio. Irene recebeu medalha simbólica de honra, por ato civil de bravura e proteção. Zero a acompanhou, usando o mesmo boné velho que usava quando entrou pela primeira vez diante do público. Não falou muito, apenas uma frase. Não foi ela que me salvou. Foi ela que me ensinou que eu já valia ser salvo. O auditório inteiro se levantou, e veteranos da plateia bateram continência, não por protocolo menos, mas por respeito. Aquele menino agora era símbolo de uma nação ferida tentando se curar. A cidade criou um memorial simples, em frente à lavanderia. Não tinha estátua nem mármore. Só uma placa de metal com as palavras. Às vezes, só precisamos de um lugar quente. E alguém que acredite. Zero não gostava de homenagens, mas disse que aquela frase podia ficar. Aos poucos, outras lavanderias, padarias e bibliotecas em cidades vizinhas passaram a adotar o mesmo gesto. Abrir portas silenciosas para quem carrega peso demais no peito. Era a herança mais valiosa que aquele menino podia deixar. E Irene, agora com cabelos brancos, completos, dizia: foi por isso que Deus me deixou viva até hoje. Numa manhã fria, como aquela em que tudo começou, Zero acordou antes do sol. Fez café, varreu a entrada e colocou a chaleira para esquentar. Irene apareceu pouco depois, com uma manta nos ombros e os olhos cansados, mas firmes. Hold fast. 2 anos que você apareceu na minha porta, ela disse. E foi o dia que minha guerra particular acabou. Ele respondeu. Do lado do fora, a chuva caía serena menos sem ameaçar, apenas lavando. Lá dentro, o cheiro de sabão e pão fresco envolvia tudo. A lavanderia não era mais apenas um comércio. Era memória viva. O projeto Helix foi oficialmente extinto nos registros militares e declarado crime de Estado. Mas Zero sabia que aquilo era só o começo. Eles vão tentar de novo, com outro nome, outro uniforme. Mas, agora a gente está pronto. Irene começou a treinar voluntários para manter o acolhimento mesmo após sua partida. Zero, também, ensinava. Não táticas de guerra, mas como ouvir sem julgar. Dizia que o segredo era não olhar para a dor com pena menos, mas com respeito. A lavanderia ganhou novos braços, novos rostos, mas continuava sendo o mesmo ponto de luz. Um lugar onde o vapor da secadora era mais quente que qualquer mentira de Estado. Certa noite, Zero escreveu uma carta e a pendurou perto da porta. Nela dizia: eu não queria ser herói, nem símbolo. Só queria um lugar para não sentir frio por dentro. Hoje, esse lugar existe, e quem entrar por aquela porta, mesmo em silêncio, será ouvido. Ao lado da carta colocou seu boné antigo e a chave do cofre. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. A chuva caiu de novo naquela noite, mas não houve medo. A cidade dormia com mais esperança, e no coração da lavanderia, o vapor subia, como sinal de que ainda havia calor para dar.